Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha aqui no canal Drissol. Hoje eu vou apresentar para você aqui, primeiro de tudo, os gabaritos que a gente vai utilizar aqui nessa aulinha, tá? Então, eu vou utilizar o caixote, que é o M788, é essa parte aqui, ó. Daqui a pouquinho eu já te mostro uma dica aqui para deixar redondinho, porque o nosso cupcake, ele vai ficar redondinho aqui, tá? Estou utilizando também o gabarito M1088, a parte 2, que é da ovelha cacau. Nós vamos fazer a parte de cima aqui, ó, do nosso cupcake. Depois eu tenho aqui também, ó, o alfabeto, o tamanho pequeno e o tamanho médio. Nós temos ele P, M, G e GG. Você tem a opção de comprar o kit, o combo no site, né? Ou separadinho. Eu super recomendo o combo, porque assim você fica com todos os tamanhos aí, tá bom? Então, ó, para a palavrinha vamos contar, eu utilizei o tamanho M. Para a palavrinha, o nome de cada número, eu utilizei o tamanho P, que daí fica menorzinho na plaquinha. E o número em cada plaquinha, eu utilizei o tamanho M. Então, quando você compra no site, a letrinha com o número do mesmo tamanho respectivo, eles vêm junto nesse kit, tá? Então, esse aqui é um kit P que eu utilizei e o kit M, tá bem? Então, agora, vou tirar todos esses gabaritos aqui da bancada e a gente já vai colocar a mão na massa. Fica comigo! Bom, meninas, agora que os gabaritos já foram devidamente apresentados, nós vamos começar riscando aqui a letrinha R. Já deixei um processo aqui, ó, já adiantadinho, né? Mas eu quero riscar uma letrinha aqui com vocês. Deixei a letrinha R aqui, porque nós temos aqui, no meinho dela, essa abertura aqui que nós vamos ter que fazer, né? Esse corte que nós vamos ter que fazer. E eu gosto bastante de utilizar esse estilete aqui, ó. A pontinha dele é uma pontinha de precisão, tá vendo, ó? É um estilete de precisão. Então, ele deixa um corte perfeito aqui na nossa peça. Você pode fazer só o corte aqui e dar continuidade com a tesoura, ou pode fazer o corte completo com ele, né? Eu vou fazer das duas maneiras, ó. Uma pontinha com o estilete e uma pontinha com a tesoura, porque eu quero mostrar para você que é a forma mais fácil para ficar um corte bem limpo, um corte bem preciso aqui, ó, com a tesoura. Você vai sempre colocar a tesoura por baixo, tá? Se você colocar por cima, você não fica com um corte legal. Então, agora, ó, é só seguir cortando aqui, ó. Já aproximo aí para você ver como é que vai ficar esse corte, ó. Olha só, perfeitinho, tá vendo? Então, lembra sempre de colocar a tesoura por baixo. Já o corte aqui por lado de fora da nossa letrinha, da letrinha R, você pode fazer com uma tesoura comum mesmo. Essa aqui que eu tô cortando é uma tesoura média, tá? Não é uma tesoura grande, mas se você tiver uma única tesoura aí que você faça o corte que tenha o corte, né, o fio da tesoura grande, tanto faz também. Pode ficar tranquila que também dá para cortar. Essa daqui é um tamanho bacana aqui, tá? Aí, ó, então aqui eu tenho a letrinha R e eu vou deixar já pronto aqui a, a pintura dela e já vou colar lá também, tá? Então, para colorir ela aqui, eu vou usar tinta óleo e vou utilizar o pincelzinho 423 da Condor 00, que é o que vocês já me viram usar bastante aí, né? Então, eu vou colocar aqui a minha bandejinha para poder fazer esse processo aqui, então, ó. Então, eu vou fazer um pouquinho de tinta, vou colocar aqui, ó. Já tinha um pouquinho aqui na minha bandejinha, nem vou colocar mais para não ficar muito escuro, se faltar a gente coloca. Aí eu vim fazendo assim, ó, movimentos assim, ó, de fora para dentro, tá? Como se eu estivesse varrendo aqui a minha letrinha, ó.
Se você quiser fazer esse processo com um giz pastel, também dá certo, tá? Então, feito esse processo aqui, agora eu vou utilizar, pode ser um papel higiênico, pode ser um papel toalha, pode ser lencinho umedecido, o que você tiver aí. Eu utilizo várias coisas aqui no ateliê. Então, agora aqui, ó, eu vou espalhando aqui essa tinta com movimento suave, tá? Pode ser para fora, para dentro, para um lado, para o outro, para ela ficar bem espalhadinha aqui na minha letrinha, tá bom? Então, agora, ó, feito esse processo, vou aproximar lá para saber se está na mesma altura a cor. Eu acho que falta um pouquinho ainda. Então, eu venho aqui, ó, e coloco mais um pouquinho aqui dessa tinta, tá? Prontinho, ó, letra R tá pronta e agora nós vamos colar lá na plaquinha. Essa plaquinha é uma base que eu fiz, já vou falar para você o tamanho dela, tá? Caso você queira fazer igual, né? Vamos lá então, deixa eu pegar minha régua que tá aqui. A altura que ficou a plaquinha, ó, a azul ficou com 6,5 cm de altura e a rosa ficou com 5,5 cm, tá? E daí eu fiz o corte com a tesoura escalope, que foi no azul, e daí na rosinha eu fiz o corte reto. Então, agora eu vou só posicionar a minha letrinha aqui, bem certinho aqui, ó, pra ficar retinha, né? Não quero nada torto aqui, né? Posiciono lá e eu posso colar uma pequena parte primeiro, quando você for colar assim, ó, e você quer que fique bem retinho, né? E depois você vem e cola o resto. Vale a pena lembrar também que eu gosto muito de utilizar um papel assim, ó. Às vezes eu gosto de colocar a cola na pontinha do papel para poder passar na peça que eu tô colando, se é uma peça pequena, assim eu não corro o risco de vazar a cola. Então, fica bem tranquilo esse processo, tá? Então, ó, a palavrinha vamos contar, já tá prontinha aqui a nossa plaquinha. A altura aqui da palavrinha vamos também é a mesma, a plaquinha azul também, tá? Então, agora eu vou tirar essa turminha aqui da bancada e vamos colocar outro processo aqui. O número 7, eu já deixei ele riscado e cortado. E a palavrinha 7 também, ó, na plaquinha, tá? Foi o mesmo processo que eu fiz lá com a outra, com a letrinha R, né? Mas eu já deixei prontinho aqui a palavrinha 7. Só que é tamanho menor, né? Como eu mostrei no início aí do vídeo para você. E agora, eu vou riscar aqui, ó, o que eu vou colocar no bolinho, no cupcake, né? Que é a parte de cima. Que esse daqui é uma das partes da ovelha cacau, que é a parte 2. Então, eu vou riscar a parte maior. Vou só posicionar aqui, ó, no meu EVA. Esse EVA que eu tô utilizando é o EVA toalhado branco. Então, o EVA toalhado, a gente tem sempre que riscar ele do lado contrário, não dá para riscar na frente, então eu risco atrás, tá? Então, ó, segue fazendo todo esse processo de riscar e agora é só fazer o corte, ó. O corte prontinho e agora é hora de fazer o quê? A sombra aqui nele. Vou utilizar a tinta óleo amarela. Vou espalhar aqui no meu pincel, retira o excesso. Na dúvida se está com muita tinta, eu costumo repetir isso porque tem gente que não está acostumada a trabalhar com a tinta óleo. Então, eu gosto sempre de deixar essa dica, tá? Então, na dúvida, faz o teste.
no retalhinho lá do EVA que você tá utilizando da mesma cor, tá bom? E aqui o processo não é de dentro para fora, como eu fiz com a letrinha, porque eu não quero que essa sombra fique muito expandida. Eu quero só um movimento, eu vou fazer um movimento circular, porque eu quero ela só na pontinha aqui, ó, do meu docinho, tá? Então, eu venho trazendo a tinta, aí se faltar um pouquinho de tinta, volta na bandejinha, pega mais um pouquinho e continua. É um processo muito rápido quando a gente faz isso com a tinta a óleo, tá? Então, ó, essa parte já tá prontinha, vou reservar aqui e vou fazer agora a parte de baixo do docinho, que é na cor pink que eu vou usar aqui. Ah, deixa eu explicar para você como eu fiz esse corte aqui, ó. Então, eu utilizei esse gabarito aqui, ó, que é o M788, e utilizei essa parte aqui, ó, esse daqui. Depois, fiz esse modelinho aqui, e depois eu peguei um papel, porque eu não queria deixar ele retinho. Peguei um papel e eu fiz essa marcação aqui, ó, eu arredondei aqui, para poder deixar no formato que eu queria. Então, eu utilizei só essa parte aqui embaixo, ó, eu utilizei com papel. Eu coloquei aqui para ficar no redondinho, porque eu acho que fica mais bonitinho, tá? Então, a medida é essa daqui, com o cantinho arredondado. Para o cantinho ficar do mesmo jeitinho dos dois lados, é só você dobrar o papel e fazer o corte, que ele vai ficar igualzinho dos dois lados, tá bem? Então, vamos já reservar isso daqui para lá. E agora, então, eu vou colorir com a tinta óleo pink. Aqui, opa, quase usei o pincel errado. Tem que ser um pincel para cada cor, né? Agora, eu venho aqui, pego um pouquinho da minha tinta lá. Se tiver faltando, eu coloco mais, mas pelo que eu tô vendo aqui, já é o suficiente. Com a tinta ok, já tá na hora da gente utilizar o ferro aqui para dar uma modelada aqui, tanto na parte de baixo aqui do docinho, quanto na parte de cima, tá? Então, o meu ferro já tá aqui, ó, quentinho. Vou colocar ele aqui, trago para minha bancada. Ó, e daí o processo da bancada é o quê? Segurar as pontinhas dele lá, porque eu quero que a base dele, a beirinha dele fique encostada aqui na minha base. O meio é para ficar fofinho, tá? Então, ó, prontinho, essa parte. E agora a parte de cima aqui do nosso cupcake. Quando a gente coloca no ferro, ele diminui um pouquinho o tamanho, tá bom? Então, ó, pronto. Não é muito, mas ele diminui um pouquinho, já para você ficar sabendo aí. Pronto, essa parte aqui já tá ok. E eu já vou te mostrar a nossa base aqui, ó. Para essa base, eu fiz o seguinte, ó. Eu utilizei o EVA atoalhado e utilizei, não tem necessidade, porque eu coloquei ele virado para fora, tá? Se você quiser, você pode utilizar o EVA liso mesmo, mas eu preferi usar o atoalhado. Daí, eu cortei aqui com 3 milímetros de cada lado, um pouquinho maior, o azul. E eu fiz aqui uma marcação, tá? Aí no vídeo é difícil para você enxergar, mas eu fiz uma marcação aqui com o agulhão. Bem tranquilo de fazer também. Agora, eu já vou posicionar aqui para a gente poder colar essa parte aqui, ó. Então, eu vou colar parte por parte, tá? Então, eu vou posicionando aqui para já poder fazer essa colagem. Aqui, essa colagem, eu vou preferir utilizar o papelzinho, que eu acho que vai ficar melhor. Vou seguir colando agora. Uma dica importante aqui, ó. Antes de você colocar a parte de cima aqui do cupcake, eu aconselho que você posicione primeiro aqui, ó, o número, tá? Para não ficar torto. Então, ó, eu já vou passar um pouquinho de cola aqui.
Já vou colar. E quero também chamar a sua atenção para o enchimento. Eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui, ó, na parte de baixo e vou colocar na parte de cima também, porque eu acho que dá a sensação de um pouquinho mais estufadinho, ficar um pouquinho mais bonito. Então, eu vou seguir colando aqui e por último vou colocar um pouquinho de enchimento. Cola primeiro a lateral e depois você deixa um cantinho lá só para poder colocar o enchimento, para poder dar certo, fica legal, tá bom? Pronto, tudo coladinho aqui. Agora eu vou posicionar a minha plaquinha aqui. Toma cuidado para não deixar muito espaço de um lado e faltando do outro, tá? Se for o caso, é até legal, até bacana você medir antes, tá? Para não ficar torto. Então, aqui, ó, tô com 2,6 desse lado. Vamos ver se do outro tá certo? 2,6, igualzinho, mesmo lado, certinho. Aí, ó, você ergue uma pontinha, passa, cola. Essa aqui, como a plaquinha é um pouquinho maior, não tem necessidade de passar com o papel, né? Então, eu só ergo aqui, ó, de um lado, simples, né, para fazer, e de uma utilidade muito bacana pra gente usar com as crianças, né? Então, ó, a palavrinha 7, então, já tá colada. Nós vamos fazer o que agora, então? Colocar aqui os confeitos. Para o confeito, eu escolhi aqui alguns botões. Eu tenho aqui bastante botões e esse daqui, ele não tem brilho. Eu achei que ficou bem legal, fosco, sabe? E daí eu só cortei essa partezinha aqui de trás, ó, dos botões, ó, para ficar bem encaixadinho. Então, agora eu venho aqui, ó, e vou posicionar da melhor maneira aqui e vou colar. Turminha toda aqui na bancada para você ver agora, ó, todos eles. Então, como eu já disse, nós fizemos do 0 até o 9, tá? Então, eu vou aproximar um pouquinho mais aí para você ver, ó. Então, eu utilizei também os confeitos aí coloridinhos, né? Não tinha tudo diferente, mas eu procurei fazer coloridinho. E assim, você pode, com a plaquinha assim, você pode trabalhar com a criança ou a sua professora, né? Se você é artesã que está atendendo uma professora, né? Ela tem a opção de trabalhar com a plaquinha avulsa, assim, para trabalhar a quantidade aí com as crianças. Ou você pode até colocar numa placa de EVA, numa placa grande de EVA. Pode colá-la nessa placa, né? E dá para colocar também o nome que nós fizemos, né? A palavrinha, vamos contar. Dá para colocar no topo, né? Lá em cima na placa, na base. Depende de cada professor, né? Tem professor que prefere que fique assim, né? Para manusear, e outros professores preferem que fique coladinho lá na parede, né? Então, você vê aí com a sua cliente a melhor maneira para ela. Sempre bom perguntar, né? Eu gostei bastante do resultado aqui, ó, da nossa proposta de hoje, né? Para trabalhar os números aí com as crianças. Espero que você também tenha gostado da nossa aulinha de hoje. E fica com Deus, um beijinho para você. Até a nossa próxima aulinha. Tchau!